Saudações, queridos aprendizes. É uma honra tê-los aqui novamente. Aqui é o Mestre Alastor e hoje chegamos ao ponto culminante de nossa jornada pelo livro O Liberalismo de Ludwig von Mises. Nossa aula de hoje será dedicada ao quinto e último capítulo desta obra fundamental, um encerramento que resume os princípios do liberalismo e seus efeitos sobre a ordem mundial. Antes de nos aprofundarmos, gostaria de convidá-los a uma breve reflexão. O que significa verdadeiramente ser livre em uma sociedade complexa? Sabemos que a liberdade individual é um dos pilares do liberalismo. Mas será que é possível manter essa liberdade sem uma estrutura de responsabilidade e ordem social? Guardem essa questão enquanto exploramos o tema de hoje, e ao final, retornaremos a ela com uma nova perspectiva. No último capítulo de seu livro, Mises faz uma análise profunda da situação mundial no contexto das ideias liberais. Ele começa reforçando a ideia de que o liberalismo é uma doutrina para a paz e prosperidade. Mises argumenta que a liberdade econômica aliada à cooperação voluntária entre os indivíduos não só promove o bem-estar pessoal, mas também é a chave para uma ordem internacional pacífica. A paz, segundo ele, é uma consequência natural de um sistema econômico baseado em trocas livres e respeito aos direitos de propriedade. Um dos pontos centrais desse capítulo é a defesa veemente que Mises faz da soberania individual e da liberdade frente às intervenções do Estado. Ele nos alerta que quando o poder político interfere excessivamente nas escolhas econômicas, colocando em risco a autonomia dos cidadãos, o resultado é sempre o empobrecimento e a repressão da sociedade. Ele escreve, abre aspas, toda a intervenção do governo no mercado impede a livre cooperação entre indivíduos e gera conflitos que de outra forma não existiriam. Fecha aspas, capítulo 5, página 112. Esse pensamento, meus queridos, é uma defesa clara da ordem natural que surge da liberdade de mercado. Mises reconhece que o Estado tem um papel importante, mas o limita à proteção da ordem e da propriedade, evitando qualquer tentativa de controle ou centralização das decisões econômicas. A liberdade, portanto, segundo Mises, não é apenas um direito, mas uma necessidade para a sobrevivência e o progresso das sociedades. Ele faz uma crítica dura aos sistemas socialistas, afirmando que qualquer tentativa de planificação central leva inevitavelmente à tirania. Isso ocorre porque o planejamento centralizado destrói a diversidade de opiniões e inovações que surgem de indivíduos livres competindo entre si. Ele escreve que, abre aspas, o socialismo não apenas falha em produzir os bens materiais necessários ao bem-estar humano, mas também destrói o próprio espírito criativo da humanidade. Fecha aspas, capítulo 5, página 116. Há também uma dimensão moral em sua defesa do liberalismo. Mises entende que o ser humano não é apenas um ator econômico, mas também um ser moral que se desenvolve plenamente apenas em liberdade. Ele considera o liberalismo não como uma simples política econômica, mas como uma filosofia de vida que oferece o ambiente ideal para o florescimento das virtudes humanas, como a responsabilidade, o respeito e a solidariedade. Ele reforça a ideia de que as interações voluntárias, longe de serem egoístas, são na verdade a base para uma sociedade moralmente saudável. Agora, uma das dúvidas que muitas vezes surge é: se o liberalismo defende a mínima intervenção do Estado, como ele pode garantir a justiça social? Mises responderia que o conceito de justiça social é uma falácia criada para justificar a intervenção estatal. Ele acredita que em uma sociedade verdadeiramente livre, onde os indivíduos têm a possibilidade de agir de acordo com seus próprios interesses sem coerção, o resultado será mais justo do que qualquer política estatal. Ele rejeita a ideia de que o Estado pode forçar uma distribuição de riqueza sem ao mesmo tempo prejudicar a cooperação social. Outra crítica comum ao liberalismo é que ele ignora as necessidades dos mais vulneráveis. No entanto, Mises argumenta que é justamente a liberdade econômica que oferece as melhores oportunidades para os mais desfavorecidos. Ele lembra que o progresso econômico e a inovação gerados pela livre concorrência acabam beneficiando a todos, criando melhores condições de vida, inclusive para os mais pobres. Essa visão de Mises encontra eco em outros pensadores. Adam Smith, por exemplo, em sua obra A Riqueza das Nações, também argumenta que o mercado, guiado pelo que ele chama de mão invisível, coordena os interesses individuais em prol do bem comum.
Frederic Bastiat, outro grande defensor do liberalismo, também escreveu amplamente sobre as consequências não intencionais da intervenção do Estado nas economias e como isso distorce os incentivos naturais das pessoas. Um ponto interessante ao estudar Ludwig von Mises e suas críticas à centralização e planificação econômica é perceber como essas ideias influenciaram profundamente autores libertários e anarcocapitalistas. Embora Mises não fosse um anarcocapitalista, sua rejeição à intervenção estatal e seu alerta sobre os perigos do planejamento central serviram como base para pensadores posteriores que questionaram o papel do Estado em todas as suas formas. Autores como Murray Rothbard, por exemplo, ampliaram as críticas misesianas ao argumentar que o Estado em si é uma instituição coercitiva que deve ser abolida para permitir uma verdadeira ordem de liberdade. Rothbard, que se inspirou fortemente nas ideias de Mises, argumentou que se a planificação estatal leva à tirania como Mises descreve, então o próprio Estado é uma entidade intrinsecamente opressora. Em sua obra A Ética da Liberdade, Rothbard defende que toda intervenção estatal, seja econômica ou não, viola os direitos naturais dos indivíduos. Ele expandiu o argumento de Mises que limitava o papel do governo à proteção da propriedade e da ordem, afirmando que até essa função é problemática pois o Estado tem o monopólio da violência e portanto não pode ser uma instituição legítima. Para a visão rothbardiana, a solução seria a eliminação total do Estado e a criação de uma sociedade baseada na livre associação e nas trocas voluntárias. O que ele chamou de anarcocapitalismo. Outro grande nome nesse campo é Hans Hermann Hoppe, que também utilizou as críticas de Mises à planificação centralizada para argumentar que o Estado como instituição é incompatível com uma ordem social verdadeiramente liberal. Em seu livro Democracia, o Deus que Falhou, Hoppe critica tanto a democracia quanto outras formas de governo, sugerindo que a governança monopolizada pelo Estado é inerentemente ineficiente e moralmente falha. Ele defende uma ordem social baseada em comunidades privadas onde os indivíduos decidiriam livremente como organizar suas vidas sem a coerção estatal. Hoppe, assim como Rothbard, vê no pensamento de Mises um fundamento teórico para rejeitar completamente a ideia de governo centralizado. Esses autores, ao expandirem as críticas de Mises, ajudaram a moldar o pensamento libertário moderno, especialmente a corrente anarcocapitalista que vê o Estado não como um protetor da liberdade mas como seu principal inimigo. Ao propor a eliminação do governo e a construção de uma sociedade baseada na cooperação voluntária, eles levaram as críticas misesianas à centralização a um novo patamar, questionando a própria existência do Estado como uma instituição eticamente válida. Um fato curioso é que, embora muitos críticos vejam o liberalismo econômico como uma doutrina fria e puramente materialista, ele é na verdade uma filosofia que valoriza profundamente o ser humano. Mises acreditava que o mercado é uma extensão da liberdade individual e que as trocas voluntárias não são meros cálculos econômicos mas expressões de confiança e cooperação. É essa dimensão humana do mercado que muitas vezes é ignorada por seus críticos. Agora, sintetizando o que discutimos. O liberalismo, segundo Mises, é a única doutrina que oferece um caminho claro para a paz, a prosperidade e a liberdade individual. Ele rejeita a coerção estatal e defende a cooperação voluntária como base para uma ordem social estável e justa. A liberdade econômica não é apenas um direito mas uma condição para o progresso humano, tanto material quanto moral. Retomemos nossa reflexão inicial. É possível manter a liberdade individual em uma sociedade complexa? Mises nos ensinou que sim, a liberdade individual é não apenas possível mas essencial. A verdadeira liberdade só pode florescer em um ambiente onde as pessoas são responsáveis por suas próprias escolhas e cooperam voluntariamente umas com as outras. Quando permitimos que o Estado tome controle de nossas decisões, começamos a perder não apenas nossa liberdade mas também a paz e a harmonia que vem da cooperação livre. Enfim, chegamos ao fim sobre as nossas aulas sobre o pensamento misesiano baseado em seu livro O Liberalismo. Queridos alunos, agradeço por sua atenção ao longo dessa jornada. Espero que essa aula tenha ampliado seus horizontes e proporcionado novas perspectivas sobre a liberdade e o papel do indivíduo na sociedade. Até nossa próxima jornada de aprendizado. E rememorem-se: busquem sempre a verdade.